Conhece? Então, vou fazer de novo. Essa foi ruim demais. Cavadinha, conhece? Então, pois é, os últimos 3 títulos do Flamengo terminaram desse mesmo jeito. Esse aqui, ó. Cavadinha. Não chego a ser um especialista nesse negócio, mas a galera do Flamengo tá mandando bem demais. Taça Guanabara. Golaço! Palmas de pé pra você, menino. Supercopa. É a chance de mais um, bateu pro cobertura, que golaço! E a Copa do Brasil. Lata por cobertura! 3 jogos que valeram taça pro Flamengo, todos eles decididos com gols de Cavadinha. Cara a cara é só cavar. Tudo começou na Copa do Brasil do ano passado. Gonçalo Plata fez o gol da vitória no jogo da volta no Mineirão. Cavadinha e com a perna ruim, hein? O Plata é canhoto. Um drible sensacional e uma finalização com requintes do crueldade. O gol do título da Copa do Brasil 2024. No início do mês, Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 na Supercopa. Luiz Araújo fez o terceiro gol de Cavadinha. Golaço, né? Luiz Araújo foi muito feliz na cavadinha para tirar do John. Quando eu adiantei um pouquinho a bola, já estava na minha cabeça que eu ia cavar, mas saiu melhor do que eu esperava a cavada. A última cavadinha decisiva foi no sábado contra o Maricá. Matheus Gonçalves fez o 5º gol na goleada de 5-0. Tabela curta, que jogada. Matheus recolheu, bateu! Golaço! E aí o Matheus Gonçalves brincou. A gente treina todo dia, eu até brinco com todo mundo aqui falando que cara a cara é só cavar. Ô, Matheus, eu não sei se é tão simples assim não, mas beleza. O torcedor do Flamengo agora já sabe, né? Se tem jogo valendo taça, é só cavar. Cara a cara é só cavar, cara a cara é só cavar, cara a cara é só cavar. Não é tão fácil assim também, né? Parabéns aí pra rapaziada que dá essas cavadinhas. Notícia boa pra você, torcedor do Flamengo. Quem tá perto de voltar a cavar pelo Flamengo é o Pedro. Pois é, ele passou por uma reavaliação médica, foi liberado para iniciar aquele recondicionamento físico, né? Então, se o Pedro não sentir mais dores, ele deve voltar a jogar em abril, antes da previsão inicial, que era só em maio. Notícia muito boa, né, pro Flamengo. Pedro Henrique Torre, quero boas notícias apenas, tá? Sobre o Flamengo. Quero Pedro já em campo na próxima semana, quero todo mundo recuperado, nada de problema no DM. Me entregue, por favor. Tudo bem, Mari? Muita calma nessa hora, muita tranquilidade, vamos devagar. O ano tá só começando. Um beijo para você, um abraço para todo mundo aí que tá sempre com a gente no Sport Center. Pois é, tem essa situação do Pedro aí. Até uma informação dos companheiros do GE, inicialmente, que ele foi reavaliado e inicialmente liberado para fazer, enfim, preparação física, né? Pode ser que talvez no final de março, já durante o mês de abril, ele possa retomar as atividades, mas vai ser aquela avaliação mais passo a passo ali para saber de fato como ele vai evoluir. Como ele é totalmente dedicado, é um rapaz totalmente dedicado na preparação, na recuperação, perdão, então o Pedro tem essas grandes possibilidades, lembrando que foi uma lesão bem grave no joelho esquerdo durante a convocação para a seleção brasileira, num treino da seleção brasileira, lá no início de setembro do ano passado. Então, o Pedro tinha essa estimativa aí de 8, talvez 10 meses fora de atividade, está fazendo o possível, mas o Flamengo quer contar com ele em plenas condições, inteiramente, não vai acelerar nenhum tipo de processo que possa, obviamente, prejudicar um jogador desse quilate. Então, vai ser observado. O Flamengo, muito em breve, hoje, vai soltar até uma nota oficial sobre o assunto. A gente está aguardando para ver se traz mais algum tipo de informação sobre o assunto, mas é uma esperança, sim, um sopro de alegria para o torcedor rubro-negro, esse camisa 9, que ano passado fez mais de 30 gols, então uma expectativa muito grande. O Cebolinha, por outro lado, e também o Michael ficam fora, lesões musculares, do próximo jogo contra o Vasco, no sábado. Vasco Clássico dos Milhões, a sede do jogo vai ser definido, o local do jogo vai ser definido hoje à tarde, numa reunião, aí sim, na sede da FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mari. Boa, Pedro. Original, ao vivo, 23h02. A gente pode aqui estipular um novo quadro.
elogios a Felipe Luiz. Porque toda semana, pelo jeito, a gente vai ter que falar dele, Capita. É isso, Plé, porque o Flamengo vem apresentando um futebol que está nos encantando, né? Está nos encantando e acho que muito desse futebol se passa pela qualidade técnica dos jogadores, né? Que isso é inegável, os jogadores são muito bons, e do trabalho do Felipe, né? E, enfim, de fazer esses caras... Eu sempre falo, a gente sempre conversa sobre isso, né, Plé? O bom treinador é aquele que coloca os jogadores em posições em que você consegue extrair o máximo deles, que eles possam te entregar o máximo que eles podem em campo. E parece que o Felipe Luiz encontrou o melhor posicionamento para a maioria deles, né? Logicamente que você tem um desfalque, você tem um problema e tem que improvisar em alguma posição, isso faz parte do futebol, mas na maioria das vezes esses jogadores conseguem entregar na maioria dos jogos o que o torcedor do Flamengo espera. Então, assim, uma vitória gigantesca do Flamengo. Lógico que o adversário também tem a questão, né? Porque o Flamengo, com relação a elenco, é muito mais forte. Mas se você pega o Maricá, só dá pra ganhar no Maricá, né? É isso. Não dá pra pegar o Maricá e ganhar do Real Madrid, né? É exatamente isso. O Flamengo tem que ganhar do adversário que está em campo. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Flamengo atropelou o Maricá, belíssimos gols, um time que, além da questão técnica, chama muita atenção a intensidade, o posicionamento, o Felipe, né, a fome, o Felipe Luiz na beira do campo cobrando algumas correções que, né, que todo jogo merecem ser pontuadas. Então é isso, mais um grande jogo do Flamengo, tecnicamente, e o Felipe Luiz é um cara que está enchendo os nossos olhos. Polêmico. Não, eu concordo 100% com o que o Fábio falou, mas o treinador tem que ser parceiro, porque se não for, o jogador vai derrubar. Isso aí não adianta, entendeu? O Felipe Luiz foi um cara que jogou com a maioria desses atletas que estão ali, e ele fala, né, que dificilmente, dentro, né, da cabeça dele, do conceito dele, né, tirar aquele jogador que é parceiro, né, chega no momento que ele tem que pensar, porque o cara jogou com ele Já fica naquela... com os caras, ele diz na coletiva. Então... Já avisei que se não tiver rendendo, eu vou tirar. Mesmo que custe a nossa amizade. Mas aí que tem que ser um cara de fibra. Por isso que ele está se tornando hoje um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O treinador tem que ser honesto, não parceiro. Honesto. Saber que o cara tá merecendo jogar, coloca para jogar. Para mim é isso, porque no Sevilha eu não tive treinador parceiro, não. Mas ele foi honesto comigo. Mas eu tive treinador parceiro, hein? Tive um cara que foi o Paulo Tuori. Esse foi parceiro pra caramba. Esse aí eu também Fabinho não me deixa mentir. Esse era muito parceiro. Esse eu peguei um pouco. Esse era gentleman, parceiro, sabia de futebol. Esse era e todo mundo gostava dele. Olha o que deu. Tive a felicidade. Agora, quando você não... Porque eu falo assim, a gente jogou, a gente sabe. Porque quando você tá feliz, você tá jogando, pô, você tá feliz, você é parceiro, ninguém mexe. Beleza, meu treinador é meu parceiro. Agora, quando você não joga... Como tem muitos que não jogam, o que vai acontecer? Pô, o treinador é um traíra do caramba. Mas se você mantém, assim, se você mantém os jogadores motivados, se você tem um sistema de jogo que favorece os caras, é lógico que um jogo ou outro, o jogador vai ter uma baixa de rendimento, mas a tendência é que os caras estejam sempre em alto nível. E você pensar nesses jogadores do Flamengo, os jogadores principais, jogando em alto nível, é difícil você mexer, né? Até porque é o Flamengo, né? E o Flamengo precisa ter jogadores em alto nível. E a primeira entrevista do Felipe, quando ele assumiu como treinador do Flamengo, ele já disse, né, que já não iria jogar os amigos, essa questão. Isso já ficou claro para ninguém questionar num momento como esse, se estiver jogando um amigo ou outro. Mas ele continua sofrendo, né? Ah, mas vai sofrer, é natural. Ele sempre bate nessa tecla. E falou, ele não joga, né, com o Luiz Araújo. Se jogou um pouquinho só. E ele, falando do Luiz Araújo, autor do 4º gol na goleada de 5-0 sobre o Maricá, que deu ao Flamengo o título da Taça Guanabara, confessou que muitas vezes se pune ou vai contra os próprios pensamentos e decisões dele por não colocar o Luiz como titular. Quer dizer, é uma coisa que deixa o Felipe Luiz agoniado. Eu acredito que deixa ele agoniado, mas essa declaração, obviamente, é para valorizar todo o elenco. O treinador inteligente, ele valoriza mais o reserva quando é utilizado do que o próprio titular. Foi o que o Fábio falou, para deixar todo mundo motivado, para todo mundo se sentir útil, né? Esse é o grande desafio dos grandes treinadores, que o Paulo Tuori fazia. Não dar atenção para os 11, 12, 13 que costumam jogar com mais frequência. Mas você falar lá pro 19º, 18º lá que trabalha, às vezes fica fora de um coletivo
você cumprimentar o cara pelo nome, dar atenção no jogo de no treino de não relacionados, o treinador tá lá, não é o auxiliar que tá dando o treino. Então esse é o treinador inteligente que valoriza todo o grupo que tem na mão e o Felipe é esse cara. Fora que muito tempo de Europa, né? Jogando com grandes treinadores e você chega no futebol brasileiro onde, claro, óbvio, tem muito mais espaço e com as ideias que ele tem, você conseguir montar um time de pegada, né? Num campeonato carioca que, né? A gente sabe que não é um campeonato tão exigente, como é o Campeonato Paulista, como é os estaduais, tem mais espaço para você jogar. O Felipe Luiz deita e rola com o esquema tático. É um híbrido Simeone e JJ, Capita? A gente já escutou muita coisa, né, Plea, com relação ao sistema. Assim, eu não vou comparar, eu colocar, né, é a ideia do Jorge Jesus ali, ou é a ideia do Simeone. Os 2 primeiros gols originados... É um estilo de jogo. Escanteio. É um estilo de jogo. Escanteio sempre foi a jogada mais forte, ou uma das jogadas mais fortes do Atlético de Madrid. O resto que a gente viu se assemelhou muito, claro, abstraindo o fato, ou não abstraindo o fato de ser Campeonato Carioca, como disse o Amoroso. De exigências, diferentes exigências menores, mas lembra muito o time de 2019 ou não? E automaticamente você tá, assim, se você é muito superior ao adversário, Plea, o estadual se tornou um pouco isso também, é uma forma de você, não é desrespeitar, mas de você treinar, né? Você colocar em prática tudo aquilo que está no dia a dia dentro de um jogo, né? Em um enfrentamento com caras que você não está acostumado no dia a dia de trabalho. Então é isso, assim, eu acho que o Felipe está usando muito bem essa questão também, porque é lógico que o Flamengo vai enfrentar campeonatos bem mais difíceis, adversários mais difíceis, mas quando tiver esse enfrentamento, o Flamengo já vai estar bem ajustado com relação a posicionamentos, intensidade de jogo. Então é isso, é um time que, não vou comparar com outros treinadores, mas é um time que tem uma marcação sob pressão quando necessário, é um time que abaixa a linha muito rápido e recompõe, né? É o melhor Flamengo de 19 para cá? Então é um movimento pequeno ainda, assim, né, pra gente analisar dessa forma. Mas, assim, olhando para os jogos do Flamengo, não só pelos resultados, mas a maneira como o Flamengo tem jogado, eu falo muito assim, Plea, eu já falei isso algumas vezes, assim, o Flamengo, ele é muito essa questão campo-arquibancada. Então, eu vou usar essa questão. Hoje, o torcedor do Flamengo que vai no Maracanã, ele olha para esse time e vê a essência, o DNA do Flamengo em campo. Acho que isso é uma bacana e eu acho que o torcedor do Flamengo, o flamenguista, ele tá muito feliz com o que está assistindo. E ele dá a entrevista, ele fala disso, né? Essa questão que o Fábio fala bastante, bate bastante nessa tecla, que ele conversou bastante com o auxiliar dele para quando assumiu o Flamengo, que no Flamengo não basta só vencer, né? Você tem que vencer e convencer na maioria das vezes. E no Atlético de Madrid, onde ele fez a maior parte da carreira dele, só o vencer bastava, né? Tava ótimo. Então é mais uma atitude inteligente dele de saber onde você está. De repente essa é a característica do Felipe como treinador, claro, mas de repente num outro clube, ele entendendo o formato daquele outro clube, isso possa mudar. Isso é mais um mérito dele, né? Lá na Espanha, pelo Atlético de Madrid, né? Ter 2 concorrentes difíceis, né? Barcelona e Real Madrid. Com certeza a obrigação dele seria vencer, vamos ganhar, vamos pontuar. Eu acho que é pela característica do Simeone. Cultura do clube. Mas aqui dentro do futebol brasileiro é mais fácil. Ele sabe que ele tem um time bom na mão dele. Então, além dele ter um time bom, além dele convencer, né, a torcida e mostrar o futebol que ele tem pelas características dele, isso aí facilita bastante, né, o trabalho dele. O Luiz, Campeonato Brasileiro, pensando nesse Flamengo no Campeonato Brasileiro e pensando nos rivais mais diretos, os times aí que nos últimos anos brigaram efetivamente pelo título. Você vê, de repente, o rubro-negro sobrando mais do que nos anos anteriores? Eu acho que hoje o melhor futebol é do Flamengo, até porque o melhor elenco do Brasil, para mim, é o do Flamengo. Mas o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, acho que não vai ter uma vida tão fácil, né? Tem o Inter de Porto Alegre, tem o Palmeiras, tem o próprio São Paulo, que sempre dificulta para o Flamengo. O Santos. Tem o Santos agora. Corinthians. Botafogo. Então, hoje eu vejo o Flamengo com o melhor futebol, um pouquinho à frente dos demais. Então, mas eu acho time que mais ajustado. No momento, acho que é mais do que mas é difícil a gente falar no momento, porque o ano passado, óbvio que a expectativa em cima do trabalho do Tite era muito grande, mas a gente não tem que lembrar que, cara, foram 6, 7 lesões que prejudicaram muito o trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer durante a temporada. Nesse recorte inicial do ano, sim, o Flamengo vai sobrar, é favorito ao título. Mas a temporada é muito longa, cara. A gente não sabe se vai chegar em todas as competições, se vai valorizar mais uma do que a outra. Se vai sair jogadores. Se vai sair jogador, se vai ser vendido. Valorizado sempre vende jogador. O Flamengo está sendo centroavante de ofício ainda, né?
tem essa Vai ser um atacante que tá fazendo falta. Só no meio do ano que ele volta, o Pedro. No meio do ano que o Pedro volta. Pensando no Campeonato Carioca, lógico, favoritaço. Para a semifinal, 2 jogos contra o Vasco da Gama. De que tamanho seria a zebra se desse Vasco, Luiz? Uma grande zebra, né? Zebrão. Hoje, vendo os dois times, né? Que o Vasco está jogando com o Flamengo, com certeza seria uma grande surpresa se o Vasco, em 2 partidas, eliminasse o Flamengo. O problema está aí, né, Pia? 2 partidas ganhar do Flamengo, o Flamengo que tem muito bons jogadores, que está jogando muito bem, e ser eliminado pelo Vasco, que hoje não está, né, ajustado, não tem um grande futebol, né? Mas no clássico tudo pode acontecer, né? Até se classificou batendo o Botafogo, né? O Botafogo que mesmo com todas as baixas que teve de um ano para o outro, segue sendo mais forte que o Vasco. Mas o Vasco não tomou conhecimento e ganhou no Botafogo, que terminou em 9º, né, Johnny? 9º o Campeonato Carioca. Não entrou nem no... Vai ter que suar para conseguir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Vai ter que ser via Campeonato Brasileiro. Então é isso, nação. Vocês viram a informação aí do Flamengo, né? Desta terça-feira. O Flamengo que já está nessa semana, né? Se preparando aí para o jogo contra o Vasco da Gama, que já acontece aí no próximo sábado. A primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Exatamente. Flamengo e Vasco vão ser 2 jogos, né? Que o Flamengo aí vai ter pela frente. Como vocês viram, o Flamengo, claro, vem como favorito, vem encantando aí o Brasil com os jogos, né? Felipe Luiz vem fazendo uma boa campanha, né? Clássico, a primeira partida, então, no sábado, né? Os 2 sábados seguintes até as 2 partidas da semifinal. O Flamengo tem a vantagem, né, dos 2 jogos e chega como grande favorito para essa partida. Eu vejo o Flamengo, né, como favorito, claro, que o futebol é decidido aí dentro de campo, né? Mas pelo que o Flamengo vem jogando, vem apresentando aí nos jogos que a gente já pode vem acompanhando, né? O Flamengo vem fazendo uma boa campanha, chega como grande favorito aí para levantar a taça aí desse campeonato carioca. Também o confronto recente, né, que teve entre os dois, onde o Flamengo foi muito superior, né, e vejo o Flamengo muito favorito, né, para avançar para a final do Campeonato Carioca. Mas aí, com calma, né, pensando aí o jogo, pós-jogo, o torcedor está confiante, principalmente pelo bom trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo no comando do Flamengo, né, um grande treinador, a maioria da imprensa aí, né, acredita que todos, né, principalmente os que eu já vi aí comentando, né, falando sobre o Felipe Luiz, o pessoal elogiando bastante, rasgando elogios aí para o treinador, né, e tem um futuro aí brilhante pela frente, né. Está colhendo os frutos, né, desde o bom trabalho que ele já vem fazendo no Flamengo. Uma informação aqui muito interessante, né? Uma informação que você, né, torcedor do Flamengo aí, com certeza vai gostar demais. É sobre o Pedro, que já está aí alguns meses lesionados, né? Desde o ano passado ali, que se lesionou. Pedro recebe a autorização do Flamengo e volta do artilheiro. Tem novidade animadora aí, pessoal, tá? Flamengo que vem vivendo um bom início de temporada, e meio a isso o treinador flamenguista e toda a nação espera para um retorno muito importante, né? Um reforço, vai ser um reforço aí de peso, um centroavante, Pedro, que está fora de combate desde setembro do ano passado, quando estava servindo, né, a nossa seleção brasileira. Ele que se lesionou, não foi nem pelo Flamengo, né? Foi lá pela seleção no treino e infelizmente acabou sofrendo ali uma grave lesão, né? Uma ruptura aí no ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora até agora, né? Não ainda voltou aos gramados. Mas ele vem, né, realizando aí tratamentos, né, para voltar o mais breve possível. Uma notícia boa aqui, que ele pode voltar bem antes, né, do prazo estipulado, né, para que o seu retorno aconteça, né. Ele vem evoluindo cada vez mais aí na sua recuperação, tá, torcedor? Então, esperamos aí que ele realmente volte aí, né, volte
da melhor forma, deixa ele se preparar bem, volte quando realmente está 100%. O Pedro, né, a gente sabe que é um baita jogador, está fazendo muita falta aí no time, né, do Flamengo. Se o Flamengo tivesse aí, já tinha feito, né, vários gols, vinha como goleador no ano passado, né, a gente já acompanhou, né, mas foi lesionado e depois aí ficou fora todo esse tempo, tá bom? Então é isso, pessoal, essa é a notícia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, né, isso fortalece demais aqui o nosso trabalho, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!